Boa noite, pessoal. Meu nome é Diogo. Eu estou cursando atualmente o quarto semestre de Sistemas da Informação na FAP e vou dar continuidade ao nosso curso de empreendedorismo digital. No caso, o assunto de hoje vai ser sobre SaaS, Software as a Service, que é um modelo de serviço que, no caso, o desenvolvedor disponibiliza ou a empresa disponibiliza o software deles para o consumidor e o consumidor utiliza como um método de assinatura. Temos exemplos reais como a Netflix, a Crunchyroll, aquele Tick To-Do List, que é, por exemplo, um traqueador de hábitos e de atividades. Então, é um modelo de negócio que atualmente está se demonstrando muito rentável e útil, né? Pela questão de que o desenvolvedor ou a empresa vai ter uma previsão, vai ter, por exemplo, uma visão mais direta de quanto eles vão ter de receita naquele mês. E para o usuário também é benéfico pela questão de que o usuário só vai pagar se ele utilizar o sistema. Se ele não utilizar, ele não vai pagar. No caso, isso serve para qualquer tipo de SaaS. Então vamos lá. Eu vou estar mostrando a minha tela aqui para vocês. No caso, essa aqui era só uma introdução sobre o que é o SaaS. E como eu já acabei explicando para vocês, é um modelo de distribuição onde as aplicações são hospedadas na nuvem e acessadas via internet por assinatura. E o mercado brasileiro está em constante expansão e tendo uma forte expansão no momento, pela questão de que o mercado brasileiro ainda não chegou a aderir muito esse tipo de negócio. Então, querendo ou não, temos a possibilidade de entrar nesse mercado e fazer muito dinheiro ainda. O crescimento do mercado SaaS no Brasil é um mercado que tem demonstrado um crescimento relevante pela questão de que é um mercado que cresce cerca de 20% ao ano, com expectativa de triplicar até 2032 e de duplicar até 2027. No caso, no Brasil, ainda tem poucas empresas que adotaram esse modelo de negócio. Vocês podem ver aqui que, pelo gráfico, são 5% apenas das empresas utilizando SaaS, com enorme potencial de mercado. Eu posso dar alguns exemplos delas, né? No caso, por exemplo, o IntelliPost, que é um SaaS para logística e gestão de frete. Fanbase Network, que é um SaaS voltado para criador de conteúdo e comunidade digital. Liquid AI, que é uma startup focada em inteligência artificial aplicada ao marketing e automação. E como vocês podem ver aqui, são cerca de 41% das novas startups que estão utilizando desse modelo de negócio. E empreendedores digitais já utilizam a tecnologia. Por exemplo, é um restaurante e ele precisa fazer o delivery. Ele pode simplesmente utilizar uma tecnologia, por exemplo, o Anotaí, que é um SaaS que faz anotações de pedido, lista o cardápio digital para o cliente ter um fácil acesso e poder fazer seu pedido diretamente por lá, também para agilizar o lado do empreendedor, pela questão de que ele não precisa desenvolver um sistema próprio, ele pode simplesmente pagar uma assinatura e utilizar o sistema de alguém que já fez isso. E o MicroSaaS é uma ótima oportunidade para desenvolvedores, pelo fato de que não é necessário para o desenvolvimento dele uma equipe muito grande. Você não precisa de 10, 15 pessoas, você pode fazer com 5, 4 ou até mesmo individualmente. Principalmente com ferramentas de inteligência artificial que já existem no mercado, como por exemplo a Lovable, Manus AI, MGX. Existem várias plataformas que podem te ajudar nesse desenvolvimento, principalmente para o lançamento de um MVP, que é o mínimo produto viável, para você poder validar essa ideia, se sua ideia realmente vai ter adesão pelo mercado. No caso, a gente vai estar falando um pouquinho mais de MVP e MRR no próximo slide. Aqui está listado algumas características do MicroSaaS. No caso, são o foco em nicho específico, como por exemplo, você pode criar um MicroSaaS para salão de beleza, ou então para restaurantes, como eu citei o exemplo de anotar pedidos para restaurantes que fazem delivery. Uma equipe reduzida, pela questão de que você não precisa de uma equipe muito grande para poder gerenciar esse tipo de sistema. Uma solução precisa para o problema do seu cliente. No caso, como citei, sistema de anotação de pedido para restaurantes que fazem delivery. Um modelo de receita recorrente e escalável. Menor investimento inicial. Como eu disse, você pode utilizar inclusive inteligência artificial para poder
trazer o seu mínimo produto viável para o mercado. E quais são as tendências do micro-SaaS em 2025? Com o mundo das automações, como eu já disse, utilizar ferramentas de inteligência artificial, no-code, low-code, obviamente não vai substituir o programador, porque o programador é quem vai estar intervindo quando a IA fizer cagada. Existe muito software, inclusive, que está quebrando recentemente pela questão de que ele foi desenvolvido somente com inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, hoje ainda, na data em que eu estou gravando esse vídeo, ela não é capaz de desenvolver um sistema completo, robusto, que não possua falhas. Não existe isso. Sempre vai precisar ainda de um programador para poder entrar lá, intervir e solucionar o problema, solucionar o bug do sistema que a IA acabou desenvolvendo. No caso desse boom das automações, essa parte em específica se refere a, por exemplo, a criação de um MVP. Pela questão de que, com a inteligência artificial, você pode utilizar ela para poder desenvolver o seu sistema e criar um mínimo produto viável. O que é isso? O próprio nome já diz, mínimo produto viável. Por exemplo, quão pouco eu posso investir para ter o melhor resultado, o melhor desempenho? Por exemplo, isso. Vamos colocar desse jeito. Quanto eu consigo economizar e ainda assim trazer um resultado bom? É basicamente isso. Outra característica, outra tendência no caso, é o SaaS vertical, que é a especialização em setor. Agentes de IA, soluções com inteligência artificial, que a maioria dos sistemas hoje já está integrando. Por exemplo, que seja de recomendação, para geração de conteúdo, ou então qualquer coisa do tipo. Os agentes de inteligência artificial hoje, até mesmo para a criação do próprio SaaS, para um desenvolvedor agilizar o processo dele com inteligência artificial, com um agente de inteligência artificial, ele consegue fazer isso. E é uma tendência os aplicativos terem um agente de inteligência artificial dentro dele. Seja, por exemplo, um aplicativo de nutrição em que, com os dados do paciente, do nutricionista, a inteligência artificial consiga gerar um cardápio personalizado, uma dieta personalizada para esse paciente e para o objetivo dele. Por exemplo, o objetivo dele é perca de peso e ele tem tais características lá, por exemplo, o peso dele é tal, a altura é tal e o objetivo dele é esse. A IA vai conseguir pegar todos os dados do paciente e gerar uma dieta personalizada para esse paciente e agilizar o acompanhamento e melhorar também a eficiência do acompanhamento para o nutricionista, para ele poder acompanhar melhor esse paciente. E integração com APIs modernas, no caso, conexão com ferramentas existentes, por exemplo, APIs de pagamento, como a do Mercado Pago, como a do Stripe, e outras plataformas, APIs diversas assim, que vai dar para estar utilizando. Inclusive APIs que ajudam no desenvolvimento também, como por exemplo a API do Windsurf ou do Cursor. Exemplos de micro-SaaS de sucesso, nós temos vários. Aqui eu coloquei alguns, como por exemplo Card, construtor de landing pages, Hyperfury, automação de redes sociais, Anytrack, rastreamento de conversões, Plutio, plataforma all-in-one para freelancers, que é muito interessante também. Então, existem diversas aplicações e diversos modelos de sucesso aí no mercado já, principalmente no exterior. No Brasil está começando isso ainda, mas é uma ótima oportunidade de negócio para quem está querendo empreender no meio digital. Como desenvolver e vender software? Aqui é uma stack de tecnologia recomendada. No caso, por exemplo, no front-end, utilizar Next, React, back-end, Node.js, Python, Go, tanto faz. Mas no caso, o que eu vejo que está acontecendo é utilizarem bastante do JavaScript pela questão de que ele é muito versátil, ele é rápido, inclusive, para poder fazer parte do desenvolvimento. Por exemplo, você consegue desenvolver uma aplicação ou então contratar, inclusive, um desenvolvedor muito mais fácil em JavaScript pela questão da curva de aprendizado. A curva de aprendizado do JavaScript ela é muito menor do que outras linguagens mais robustas e verbosas, como por exemplo o Java em si, Dart ou outras linguagens mais complexas. Então o JavaScript ele acaba sendo uma alternativa muito viável pela questão de que você pode contratar um desenvolvedor e ele vai desenvolver
tudo baseado no JavaScript, como por exemplo Next, React, Node.js, vai ser tudo mais rápido. Você consegue pagar um desenvolvedor full stack para desenvolver em todos esses stacks, o que não é recomendado, mas para quem está querendo economizar e lançar o seu produto de maneira mais rápida e eficiente, é viável utilizar o JavaScript pela questão de que ele tem todas essas características. Mas aqui tem algumas outras alternativas, como Python, Go. Independente de como for, a stack ela não importa tanto. Vai do que a empresa deseja alcançar. Por exemplo, se ela quer mais robustez, ela pode utilizar um Java, um Go. Independente, aqui é só uma stack de recomendação. Banco de dados, Supabase, Firebase, PostgreSQL. No caso, o Supabase e o Firebase, ele já tem, por exemplo, métodos prontos, planilhas. É bem mais visível também o que você consegue acessar lá. Além de ter algumas integrações com algumas linguagens e algumas ferramentas já prontas. Por exemplo, uma ferramenta low-code como o Flutterflow, ela tem integração direta com o Supabase, o que ajuda muito no desenvolvimento para quem está querendo lançar um MVP. Já o PostgreSQL, ele é muito mais robusto. Ainda assim, o Supabase e o Firebase, eles utilizam o PostgreSQL. Mas ele é, por exemplo, para quem está querendo desenvolver algo escalável, algo com mais segurança, acredito que seja vantajoso também utilizar o PostgreSQL. Ainda assim, esses daqui são ótimas opções, sem problema nenhum. A autenticação, a gente pode utilizar Auth, Auth0, Clerks, Supabase Auth. Que nem o Supabase é uma ferramenta tão completa que ele já tem a própria ferramenta de autenticação lá dentro. Você não precisa fazer algo externo, você pode utilizar tudo o Supabase, já tem um back-end completo. Por isso que é viável também para produção, pela questão de que você acaba não precisando desenvolver toda a lógica do back-end ali. Mas o contraponto é que você tem que pagar geralmente pelo uso dele. Então aí vai do que você achar melhor. Para pagamentos, Stripe não tem como, ela é uma das melhores também para a questão de pagamento, porque ela tem todo tipo de cartão global que existe aí. A API dela é rápida, é fácil de integrar, principalmente com a tecnologia do React, Node, JavaScript. O JavaScript em geral é muito mais fácil de integrar Stripe também. Tem outras também, como por exemplo o Mercado Pago, que ele tem uma API própria, mas é tenso fazer a integração dela. Rapidinho, só colocando aqui o pessoal, porque eu passei um pouco de apurado para poder desenvolver e colocar a API do Mercado Pago. E para hospedagem, como por exemplo a Vercel, Netlify e a AWS. Vercel, que também é muito fácil de fazer o deploy dessa ferramenta, deixar ela online já para poder ser utilizada. E ferramentas no code, como o Bubble e o Flutterflow, que eu já tinha mencionado. Eu falei Flutterflow porque eu já tô mais acostumado a ver isso. Mas o Bubble também é muito bom. Ele já tem inclusive back-end direto nele. Você consegue fazer integração também com o Supabase, que é bem mais rápido. Então, para lançamento de MVP, para economizar inclusive também em questão de programador, etc., você pode fazer para essas ferramentas low-code e no-code. Mas para a escalabilidade, com certeza você vai precisar de um programador. Com certeza você vai precisar de pessoas ajudando você nesse desenvolvimento e deixar a sua aplicação mais robusta, né? E automação com o N8N também aceleram MVPs. O N8N, a balinha, você consegue utilizar ele com um agente de IA, você consegue converter, por exemplo, dados que você recebe para HTML, fazer vários tipos de coisa assim. Plataformas para vender software. Aqui estão alguns passos para, por exemplo, utilizar o GitHub Marketplace, como por exemplo, criar a descrição detalhada, configurar os planos e preços, implementar webhooks, seguir diretrizes de segurança e se submeter a revisões, no caso a revisão da plataforma. Outras plataformas também, né, Sellfy, Gumroad, Shopify, Visual Studio Marketplace, AWS Marketplace, são outras alternativas também, mas você inclusive pode fazer isso direto, como eu falei, pela Vercel também, tem como você fazer deploy dessa ferramenta, tem como você pagar uma hospedagem de uma VPS na Hostinger, HostGator e deixar o seu sistema rodando lá direto. Então você não precisa exatamente seguir isso daqui. É só uma recomendação. Monetização de APIs. Freemium, no caso, é o plano free, plano gratuito. Básico gratuito.
Permite experimentação, você vai ter acesso a recursos limitados, mas uma boa dica que eu tinha visto sobre isso é você, por exemplo, fazer com que tenha um teste grátis ou alguma coisa assim, ou então fazer com que a pessoa acabe dependendo da sua ferramenta. Por exemplo, algo que era manual, que ela fazia sempre, ela poder utilizar a sua ferramenta e agilizar isso. Ela vai fazendo isso e, por exemplo, depois, sei lá, de 30 dias, 14 dias, a pessoa pega a tua ferramenta e não consegue mais fazer sem ela. Ou então ela consegue, só que ela prefere fazer com a sua ferramenta. Aí você consegue conquistar seu cliente. É uma ideia de como capturar esses primeiros leads, esses primeiros clientes, né? Esses primeiros assinantes. Mas o plano free aí também é sempre essencial, principalmente para lançamento de plataforma. Não tem como você lançar pago, porque você tem que prometer e vender muito bem a sua ideia para ela ser paga direto. Pay as you go, cobrança por uso real, transparência e escalabilidade. E a assinatura, no caso a taxa mensal ou anual, com níveis de acesso e receita previsível. É o que eu tinha falado sobre a receita previsível das empresas com esse meio de negócio. Compartilhamento de receita, parceria para dividir ganhos com apps construídos na API, taxas de transação, cobrança por transação, comum e API de pagamento, são maneiras de monetizar o seu SaaS. Algumas plataformas como o Google Cloud APG, eu acho que é assim que se pronuncia isso, oferecem infraestrutura para monetizar as APIs. E algumas ferramentas que são essenciais para um SaaS. No caso, uma ferramenta de gestão e organização, independente qual método você esteja utilizando, seja Kanban, seja o próprio Notion aqui, Slack, Discord, para poder fazer as atividades, comunicação em equipe, né? Mas, por exemplo, para análise, ter o Google Analytics para tráfego e comportamento da sua ferramenta, Hotjar, mapas de calor e gravações, para você saber, por exemplo, em qual parte da sua ferramenta que a pessoa está tendo dificuldade de acessar ou dificuldade de entender. Isso pode ajudar você também a entender quais aspectos você deve melhorar no seu software. Mixpanel, análise de produtos e engajamento. Profitwell, métricas de lucratividade. Marketing e vendas, temos algumas também, como por exemplo Zendesk, suporte para cliente. Essa daqui eu conheço, né? Então por isso que eu estou falando mais a fundo. Tem algumas aqui, por exemplo, Intercom, chat e atendimento ao cliente, HubSpot e RD Station para automação e marketing CRM, que é muito interessante também para você ter um funil de vendas do seu cliente, etc. E MailChimp para e-mail marketing. Inclusive o MailChimp é muito bom e muito fácil de integrar também na sua ferramenta. Para pagamento, como eu já disse, o Stripe ele tem processamento global, diversos tipos de cartões ao redor do mundo. Você consegue inclusive vender seu SaaS para países do exterior. PayPal, que também é muito bom. Chargebee, para assinaturas e faturamento recorrente. O Stripe, inclusive, ele tem ferramenta também de assinatura recorrente, então você pode utilizar por ele também. Mas é isso, deixa eu conferir só se está faltando alguma coisa para explicar para vocês. Acredito que não tenha mais nada por agora. Bem, é isso. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero ter esclarecido suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida ainda, você pode deixar um comentário ou algo assim. Acredito que tem um meio de comentário aqui nesse curso. Caso precise também, vou estar disponibilizando esse material que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês. O material vai estar completo junto com o das outras aulas que vai estar tendo. E continue vendo as aulas, é muito interessante, empreendedorismo digital. Principalmente por ser algo que é muito vantajoso para os negócios hoje em dia. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.